E nós precisamos estar em Deus para que essa hora certa chegue. É nele, é só nele. E nós vamos ver isso mais para frente. E aí você pode me falar assim, Sueli, mas e aí? Né? Eu acho que nós já comentamos isso há um tempo atrás, a respeito de eu ser muito jovem ou eu sou muito velha para algo já. Mas e Samuel? Samuel estava na presença do Senhor desde pequeno, a palavra diz. E foi desde pequeno que ele começou a ter as diretrizes. E Jesus? A Bíblia diz que com 12 anos ele já estava lá discutindo com os médicos, com os mestres da lei. Então, se nós queremos ter algo e viver algo, temos que começar agora. As crianças têm que começar mais cedo. Tudo tem que ser feito lá no começo. Lá no começo. Com as nossas crianças, com os filhos, tudo. E uma parte que mexeu muito comigo é a respeito de... Aqui, no versículo 28. 1 Samuel 1, 2, 28. Diz assim: E eu escolhi entre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote entre o povo, para ministrar no meu altar, para queimar o meu incenso, para trazer o colete estrada aqui também, que nós somos a arca. Nós carregamos a presença do Senhor, porque hoje nós temos as leis escritas nos nossos corações. E aí? Ele nos chamou. E ele ainda fala assim, e trazer o colete sacerdotal diante de mim sem mácula. Sem mácula é sem sujeira, sem essa podridão. E hoje eu pergunto para mim e para você, como eu e você temos nos apresentado diante do Senhor? Como eu e você temos ministrado diante do Senhor? Porque a ministração não é só essa que sai em cima do altar. A ministração é o nosso caminhar no dia a dia. Aquilo que nós estamos fazendo no dia a dia, tem ministrado a presença do Senhor? Que é santo, que não negocia. As pessoas têm visto isso ou não? Ou as pessoas nem sabem que eu e você somos crentes? Eu ainda escrevi mais para frente, né? Jesus veio para cumprir um propósito. E ele veio e cumpriu o propósito. E será que eu e você estamos brincando de ser crente? Porque muitas vezes o ser crente, muitas vezes o estar na igreja, muitas vezes eu aceitei Jesus. Não é só isso. Nós não podemos brincar de ser crente, nós não podemos brincar de servir um evangelho, nós não podemos brincar de ler a Bíblia, nós não podemos brincar de ministrar, nós não podemos brincar de pregar, nós não podemos brincar com o evangelho. O evangelho é verdadeiro. E qual é o evangelho que está sendo pregado hoje? O que eles estão feito com o evangelho? Como o pastor costuma dizer, um evangelho de alta miseração? Um evangelho que só prega bênção? Um evangelho que só prega e salvação, e libertação? Só que entra na palavra, nós estamos tão acostumados com a presença, com a glória do Senhor, que nós achamos que já está tudo certo. E não está tudo certo. A todo momento, miseráveis somos nós e desgraçados somos nós. A palavra desgraçado é sem graça. Miserável e desgraçado somos nós se nós achamos isso. Se nós achamos que está tudo bem, que já está tudo certo, eu não preciso de arrependimento, essa palavra não é para mim. Essa palavra é para mim e para você. Essa palavra Deus ministra, não é para... Que bonitinho. Não, é porque Ele quer falar. Até então eu falei que eu tinha outra palavra. Eu ia falar do vaso de alabastro, mas Jesus não quis. Então Ele sabe, é que nem eu conversava com a pastora, né? A gente não sabe quem vai estar aqui. Quem faz a escala é a pastora. Ela sabe, mas nós não sabemos quem vai estar aqui. Então, e quem está assistindo em casa? Nós não sabemos a dimensão, onde a palavra chega. Então Deus sabe com quem Ele vai falar. E eu espero que Ele fale comigo, com você essa noite. Amém? E vamos continuar. Ora, qual o motivo então que pisais e zombais do meu sacrifício e da minha oferta, que ordenei expressamente que fosse celebrada na minha habitação? Por que honra teus filhos mais do que a minha pessoa, permitindo-os engordar como glutões, com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Olha o que Deus fala para Eli. Ora, por qual motivo então pisais e zombais do meu sacrifício? E quando eu li essa palavra, o meu sacrifício, eu fui para a cruz do Calvário. Porque aquele lá foi o sacrifício. E o que eu e você temos feito com o sacrifício de Cristo? O que eu e você
temos feito com aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu não quero que você olhe para Jesus com um olhar de pena. Ai, tadinho de Jesus. Tadinho de mim, de você. Porque como eu falei agora mesmo, ele veio para cumprir um propósito. E ele veio e cumpriu. E eu e você estamos cumprindo o propósito que Deus nos pediu? Então nós temos que pensar. Não vamos olhar para Jesus de uma forma tadinho. Olha o que Jesus passou por nós. Ele passou sim, e ele venceu. E hoje ele vive, e ele está aqui ao lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas então, o que eu e você temos feito com o sacrifício de Cristo? Será que como eles, nós estamos pisando e zombando do sacrifício de Cristo? Alguém aqui sabe quantas chicotadas Jesus levou? Quantas, pai? 39 chicotadas Jesus levou, por mim e por você. E pergunta para mim se ele falou um ai nessas chicotadas que ele levou. E ressaltando que as chicotadas que Jesus levou, no final do chicote, tinha 12 hastes de couro. E nas hastes, nas pontas, tinha ossos de animais. A cada chibatada que Jesus levava, era 12 machucados que ele tomava. Por mim e por você. Começa a olhar o que Jesus passou por mim e por você. E começa a pensar, o que eu estou fazendo com esse sacrifício? O que eu estou fazendo com o sacrifício de Jesus por mim? E outra, ele fez isso tudo, antes mesmo de mim e de você estarmos aqui. Ele fez isso tudo, antes da Sueli, em 2014, em 2015, levantar a mão e falar, Senhor, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Ele fez isso tudo enquanto eu estava nas drogas, na prostituição, no adultério, no roubo. Ele fez isso tudo por mim e por você. E o que nós temos feito com o sacrifício de Jesus? Nós nos acostumamos com o sacrifício de Jesus. Nós nos acostumamos com aquilo que ele fez. Nós simplesmente olhamos para a cruz e falamos, Jesus morreu por mim. E aí? Será que eu e você podemos sair lá fora hoje e falar assim, ó, e ali pegamos uma pessoa que está na rua hoje. Não, eu morro por você. Eu dou minha vida por você. Sabendo que ele está nas drogas, na prostituição, Será? Quem aqui teria coragem de sair fora e falar assim, não, eu morro por você? Eu acho que ninguém, nenhum de nós teria coragem de sair ali fora e falar assim, não, eu morro por você. Não tem nenhum de nós. E Jesus, ele foi para a cruz, como eu estou contando, ó, ele levou 39 chicotadas, vezes 12, vai dar 468 machucados Jesus teve. Fora os pregos na sua mão, um na mão direita, um na mão esquerda, o prego no seu pé. Fora os guspes que cuspiram nele, bateram na cara dele. Fora que eles bateram nele na noite, e na noite colocaram aquela coroa de espinhos na cabeça dele. Tem um estudo que diz que eles não puderam afundar muito a coroa, porque senão ia penetrar no cérebro, e aí já era morte. E os espinhos eram espinhos africanos, venenosos. Tem um estudo também que diz que ele foi para a cruz como ovelha. Isso a gente vê na palavra do Senhor, que ele foi para a cruz como ovelha. Ele não deu um ai, ele não gritou, ele não falou nada. E nesse estudo fala assim, que quando você grita, assim é conosco, quando você machuca, a primeira coisa que você faz, o que você faz? Você grita. A hora que você machuca, você fala, ai! E nesse estudo fala que quando você grita, automaticamente o cérebro, ele raciocina e ele tira a dor do local rapidamente. Não que vai tirar, tipo assim, mas no momento que você grita, você não sente dor naquele local. E Jesus, em momento nenhum, ele gritou. Ele foi mudo para aquela cruz. E ele carregou a minha e a tua cruz. A cruz não era dele. Até então ele estava lá. O que eles fizeram? Tiveram que puxar o braço dele. Deslocaram o braço dele. Porque a cruz não era dele. A cruz era minha e era tua. E o que nós temos feito com esse sacrifício? Quando eu e você preferimos ficar lá fora, nós estamos zombando do sacrifício de Jesus. Quando eu e você preferimos beber, fumar, adulterar, se envolver com pessoas do mundo, eu e você estamos zombando do sacrifício da cruz. Quando eu e você simplesmente estamos numa igreja, eu venho, eu sento, eu leio a palavra, eu ouço, eu adoro, levanto a mão, canto ao Senhor, mas chego ali fora, maltrato uma pessoa, chego ali fora, eu respondo mal para uma pessoa, chego ali fora, eu roubo 10 centavos, chego ali fora, eu faço tudo. Eu e você estamos negando Jesus, eu e você estamos zombando do Jesus, do sacrifício que ele fez. E eu quero trazer para nós essa noite, não vamos zombar de Jesus.
Vamos fazer valer a pena. Tem um louvor que fala isso, vai valer a pena. E esse louvor mexeu comigo, porque eu fiquei perguntando, Senhor, será que aquilo que o Senhor fez por mim está valendo a pena? Eu já me perguntei isso muitas vezes. Senhor, o teu sacrifício na cruz por mim está valendo a pena? E entendemos que Ele não fez isso só por mim e por você. Como a palavra de domingo, nós precisamos anunciar isso lá fora. Nós precisamos anunciar as boas novas lá fora, que Ele fez isso por eles também. Mas só que como a palavra da pastora também, nós nos distraímos tanto que nós esquecemos disso tudo. Nós esquecemos do que Jesus fez por nós. Nós esquecemos do sacrifício da cruz. Nós esquecemos daquilo que Jesus fez. E aí você vai falar para mim assim, mas eu sou jovem. Suelen, mas eu tenho tanto para viver. Suelen, nós temos que entender que nós nascemos, nós estamos neste mundo unicamente para glorificar e honrar o nome do Senhor. Unicamente para caminharmos no caminho do Senhor, para como Jesus cumpriu o nosso propósito. Qual é o meu e o teu propósito? Qual é os nossos propósitos? Será que eu sei o meu propósito? Será que você sabe o seu propósito? O que eu vim fazer aqui? Nós precisamos entender o propósito do Senhor para as nossas vidas. A Bíblia diz assim, Ele teve morte e morte de cruz. Então foi 2 mortes? Não. Ele teve morte e morte de cruz. A Bíblia diz que quando eles eram pendurados numa cruz, eles eram pessoas amaldiçoadas. Então entenda que eu e você, toda a nossa maldição, tudo aquilo que nós caiu sobre Ele. Então por que eu e você não vivemos o que Ele tem para nós? Se já foi levado na cruz do Calvário. Então nós não estamos acreditando no que a palavra de Deus diz. Mas hoje, eu quero que eu e você saiamos deste lugar entendendo que Ele é o sacrifício vivo. Ele vive. Ele passou por aquilo tudo que Ele passou, que eu falei aqui. As chicotadas, o prego, tudo. O tapa no rosto. Eles vestiram uma túnica nele de vermelho. A Bíblia diz que eles vestiram uma túnica nele. E ele passou a noite com aquela túnica. Quando eles arrancaram a túnica... Você já imaginou você machucar? Quando você machuca, gruda em você aquele paninho, a hora que você tira, volta a sangrar. Então ele sentiu a dor tudo de novo. Que eu e você estamos fazendo com o sacrifício de Cristo. Comece a olhar a um momento para Jesus e comece a ver o que Ele passou por mim e por você. Ele morreu. Ele chorou lá no Getsemane. Ele foi lá e falou assim, Deus, se possível afasta de mim esse cálice. E quando nós pensamos nisso, nós achamos que Jesus está com medo. E Ele não está com medo. Porque Ele veio para isso. Ele veio para isso, para cumprir esse propósito. Mas Jesus não queria se afastar do Pai. Jesus não queria se afastar do Criador, do Redentor. Jesus não queria afastar da paternidade. E eu e você. A gente até costuma falar nisso, né? Quando a gente não ora, suponhamos que hoje eu não orei, eu já estou desviada. Eu estou desviada da presença do Senhor. Quando eu e você não temos comunhão com o Pai. Você já imaginou Jesus? Ele ficou 3 dias. 3 dias separado do Pai. E por isso lá no Getsemane ele soa gotas de sangue. Porque ele ia ficar afastado do Pai 3 dias. E aí? E aí? O que nós temos feito com o sacrifício de Jesus? Pensa aí por 1 minuto. O que nós temos feito com o sacrifício de Jesus? O sacrifício dele é eterno. O sacrifício dele ainda salva vida. O sacrifício dele ainda é vida. O sacrifício de Jesus Cristo, ele é para mim, para você e para todo mundo. Só que nós não entendemos isso. Como Eli, nós nos acostumamos com ele. Nós nos acostumamos em estar na igreja, nós nos acostumamos em conversar com o irmão. Paz do Senhor, irmão. Não é só isso, gente. Não é só isso, não é só isso. O sacrifício de Jesus, ele é forte, ele é maravilhoso. O sacrifício de Jesus, ele é que nos salva, que nos aproxima do Senhor. O sacrifício de Jesus não é simplesmente levar o meu e o teu pecado. O sacrifício de Jesus é fazer nós termos comunhão com Deus, ter vida eterna. Esse é o sacrifício de Jesus. Esse é o sacrifício de Jesus, para que eu e você não tenha que viver a eternidade com Satanás, mas com Ele, com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Espírito Santo, eu quero pedir para que Deus venha neste lugar e possa mover os nossos corações, para que nós possamos entender quão grande é o sacrifício de Jesus. E nós muitas vezes não damos importância para o sacrifício de Jesus. Muitas vezes nós olhamos Ele como um coitadinho. E Ele não é um coitadinho. Muitas vezes, como diz aqui, nós estamos zombando dos sacrifícios de Jesus. Nós viemos, nós tomamos Santa Ceia, nós dizemos, né? Todo mês nós ceiamos.
Mas aquilo ali não tem trago vida para nós. Aquilo ali não tem trago verdade, não tem trago transformação em nós. E aí? Eli padeceu, ele e os seus 2 filhos. E será que eu e a minha geração estamos padecendo? Por causa das minhas atitudes, por causa das minhas decisões e por causa de eu negligenciar o sacrifício de Cristo? Ou eu prefiro viver sem Ele e morrer sem Ele? Ou eu morro para o mundo para viver com Ele, ou eu morro eternamente sem Ele. E muitas das vezes nós temos preferido morrer, não morrer para o mundo, mas morrer sem Ele, do que morrer para o mundo e ficar com Ele. Que você possa pensar isso essa noite. Será que o que eu tenho feito, eu tenho morrido para o mundo, para as minhas vontades, para os meus desejos, para as minhas emoções, para os meus sentimentos, para os meus prazeres, e tendo vida eternamente com Deus? Ou eu tenho preferido morrer sem Ele? E ai de mim, ai de você, se nós morrermos sem Ele. A Bíblia diz que há fogo, ranger de dentes, de choro. E o mais lindo disso é que a Bíblia ainda diz assim, ó, buscar Ele enquanto pode se achar. E nós temos perdido essa oportunidade. Porque nós não temos buscado Ele da forma que tem que ser buscado. Nós não temos renunciado da forma que tem que ser renunciado. Nós já ouvimos isso várias vezes. É preciso nós morrermos, a palavra de domingo, é preciso nós morrermos para que outros vivam. Jesus fez isso. Jesus morreu, foi lá na cruz, se entregou, sofreu, derramou todo o seu sangue. A espada lá, depois eles pegaram e cravaram nele, saiu todo o seu sangue, saiu água. Jesus morreu para que eu e você tivéssemos vida, e nós temos negligenciado isso. Nós temos zombado do sacrifício de Cristo. Nós temos pisado no sacrifício de Cristo. Isso para nós tem sido nada a ver. Nada a ver isso tem se tornado para nós. Que nós possamos nos acordar essa noite, irmãos, e entender que Jesus Cristo vive, Ele está aqui, aquilo lá valeu a pena, o que Ele fez por mim valeu a pena. E não tem que valer a pena só para mim e para você, tem que valer a pena para essa cidade, tem que valer a pena para essa nação, tem que valer a pena para o mundo inteiro. Ele não morreu, a Bíblia diz que Ele morreu por muitos, porque nem todos o aceitaram ainda. Mas nós declaramos que todo joelho dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Ele é Jesus de Nazaré. E eu e você precisamos fazer essa... Nós não queremos isso. Jesus veio para nos trazer liberdade, nós estamos presos muitas vezes. A palavra de Deus diz que Ele foi lá e pegou a chave do inferno e da morte, e é no teu sacrifício. E se não valeu até hoje, vai valer a pena a partir de agora, Senhor. Não abra mão daquilo que Jesus fez por você. Não abra mão do sacrifício de Jesus. Ele é Rei, Ele é Senhor, e nós não vamos negociar a presença dEle. Nós não vamos negociar a glória dEle. Nós não vamos abrir mão. Eu oro para que o Espírito Santo quebranta o teu coração. Traga um coração contrito e quebrantado. Faça valer a pena aquilo que Jesus fez. Espírito Santo, vem sobre nós. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós e faça-nos ver aquilo que o Senhor sofreu por nós. E muitas vezes nós estamos zombando do teu sacrifício. Nós estamos zombando da tua paternidade. Nós estamos zombando, Senhor Jesus, do que o Senhor é, do que o Senhor fez. Espírito Santo, não, Espírito Santo. Não foi em vão o teu sacrifício, papai. Não foi em vão, Senhor. Não foi em vão, Senhor, o teu sacrifício por nós. Não foi em vão, Senhor. Começa a ver, começa a lembrar do que Jesus passou por mim e por você. Jesus largou toda a sua glória. Jesus largou toda a sua majestade. Jesus não precisava ter abrido mão disso. Mas quando Ele vê que o mundo está da forma que está, Ele fala, Pai, eu vou, porque eu quero abrir, eu quero impartir com eles aquilo que eu tenho. Eu quero impartir com eles a tua paternidade. A Bíblia diz que Ele largou a sua glória. Ele largou aquilo que Ele tinha com o Pai. Você já imaginou como deve ser o céu? Ele carregou a nossa cruz, irmãos. E porque eu e você estamos cansados, e porque eu e você estamos achando o nosso fardo pesado, é porque nós ainda não permitimos que Ele levasse. Nós ainda estamos caminhando nas nossas vontades, nós ainda estamos caminhando no nosso desejo, nós ainda estamos caminhando no nosso achismo, nós ainda estamos caminhando nas nossas decisões. Não deixamos Ele vir e mudar as nossas vidas. Não deixamos Ele vir e transformar as nossas vidas. Não deixamos Ele vir e falar assim, ei, deixa eu direcionar a tua vida.
Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Jesus. Cuspiam no seu rosto. Ah, Jesus, vem, Senhor. Caminha entre nós, Espírito. Caminha entre nós, Senhor. Que nós possamos entender o Teu sacrifício por nós. Que nós possamos entender como o Senhor venceu os desejos mundanos. Como que o Senhor venceu, papai, o prazer da carne. Como que o Senhor venceu, Senhor Jesus, o caminhar nessa terra da nossa alma. Ele é, Ele era, Ele há de vir. Nós sabemos que Ele é o mais lindo. Ele é, Jesus. Valeu a pena, amados. Faça valer a pena o sacrifício de Jesus. Espírito Santo, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Espírito Santo, nos convença do erro, do pecado, Senhor. É o Senhor que nos convence, Senhor. Nós podemos, Espírito Santo, passar a noite falando, mas se o Senhor não convencer, nada adianta, Senhor. Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor venha, para que a glória venha, para que a nuvem de glória adentre neste lugar, ó Deus, e transforme os nossos corações. Senhor, eu oro para que o Senhor nos deixe sensíveis e perceptíveis ao Senhor. Muitas vezes, papai, o Senhor já está presente, nós estamos tão duros de coração que nós não sentimos a Tua presença e nós não vemos a Tua glória, Senhor. Espírito Santo, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós entendemos que o Senhor é o amado da nossa alma. Espírito Santo, nos ajude, Senhor. Nos ajude a romper em fé. Nos ajude, Senhor. Eu oro para que o Senhor nos ajude. Eu oro para que o Senhor venha. Senhor, nos convença. Papai, nos deixa ser não forte, porque quando nós somos fortes, nós automaticamente falamos que nós não dependemos do Senhor. Mas deixa-nos, ó Deus, ser dependentes do Teu Espírito. E todas as nossas, papai, respostas, todas as nossas decisões sejam em Ti, papai. Não importa o que eu e você fizemos até agora, nesse exato momento. O que importa é como eu e você vamos responder a Jesus. O que importa é como eu e você vamos responder o sacrifício da cruz. É isso que importa, é isso que Ele quer, é essa resposta que Ele quer de nós. É como nós vamos responder o sacrifício dEle. Se nós vamos receber, se nós vamos tomar posse disso, se nós vamos liberar isso sobre outras pessoas. É isso que Ele quer de nós. É isso que Ele quer de nós. Senhor, vem. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Que nós não possamos olhar para Ti como um coitadinho, mas como um vencedor, como maravilhoso. Jesus, qual o homem que suporta o que o Senhor suportou naquela cruz? Se nós não suportamos sequer uma má resposta das pessoas, e nós já queremos brigar, nós já queremos lutar, nós já queremos matar, nós já queremos brigar, como nós suportaremos, papai, 39 chicotadas? Como nós suportaremos um cravo nas suas mãos, como o Senhor suportou? Como nós suportaremos aquela cruz pesada, Senhor? Eu fico imaginando Jesus naquela cruz. Não tinha como fazer nada, os mosquitos vindo sobre ele não conseguindo respirar. Amados, olha o sacrifício. Mas não olha como um coitadinho, mas olha o que ele fez para que eu e você possamos estar com ele, para que eu e você tenhamos essa comunhão com o Pai. A Bíblia diz que o céu foi rasgado de uma extremidade a outra, e eu e você temos livre acesso aos céus. E muitas vezes somos miseráveis, muitas vezes preferimos viver a nossa vida de miserável do que dar a oportunidade de Jesus transformar as nossas vidas. Muitas vezes nós queremos caminhar para os nossos próprios desejos, vontades, e não permitimos sequer dar uma oportunidade para que Jesus nos transforme. Basta um sim, basta um Senhor, move-me, Senhor, transforma-me, tira o que precisar tirar, Senhor. Muitas vezes nós não permitimos isso. Todas as vezes, essa é a verdade, que muitas vezes nós queremos agir das nossas maneiras e não damos lugar ao Espírito. Mas eu quero antes de acabar, eu quero te mostrar como Jesus venceu isso tudo. E é da mesma forma que eu e você vamos conseguir vencer. Jesus só conseguiu viver o que Ele viveu. Jesus só conseguiu fazer o que Ele fez. Jesus só conseguiu negar as
vontades humanas, as vontades carnais. Jesus só conseguiu levar a minha cruz e a tua cruz, porque Ele tinha algo que eu e você muitas vezes não estamos tendo. Porque Ele desenvolveu algo com Deus que eu e você pode não desenvolver. Porque nós queremos tanto, nós preferimos tanto ficar no mundo, nós preferimos tanto as vontades da terra. E aí nós perecemos. E aí nós não vencemos. E aí nós falamos mesmo, ai, é tão difícil. É difícil mesmo, irmãos. É difícil mesmo. Mas quando você tem Ele, e quando você não faz aquilo que Ele quer que você faz, quando você não ouve a voz dEle, quando você não pratica aquilo que Jesus praticou, nós vamos perecer. Nós não vamos viver aquilo que Jesus tem. E é tão interessante que em Hebreus 4, pode acender, pastor, que em Hebreus 4, do 14 ao 15, a Bíblia nos diz assim que Jesus foi tentado de todas as formas. A Bíblia diz assim que Jesus foi tentado de todas as formas. E quando eu li isso ontem, eu fiquei pensando, falei, Jesus, se o Senhor foi tentado de todas as formas, então o Senhor pode ter sido tentado até por mulheres. Porque a Bíblia abrange, a Bíblia fala assim, Ele foi tentado de todas as formas. E sabe como Jesus venceu isso? Jesus venceu isso orando. Entenda, eu e você só vamos vencer a nossa carne, a nossa alma, o nosso eu, o nosso ego. Nós só vamos vencer aquilo que o mundo tem para nos oferecer quando nós oramos. E eu lendo a Bíblia, eu notei algo que eu nunca tinha notado. Todas as vezes que Jesus orava, algo acontecia. Então todas as vezes que eu e você orar, algo vai acontecer. Inclusive ser vencidos os nossos desejos. Porque nós somos humanos. Nós temos uma carne. E a gente ainda costuma brincar, né? Aqui não corre óleo de unção, corre sangue. Mas, e aí? Quem tem governado? A alma ou o espírito? Jesus, ele teve sono, como eu e você tem sono. Tem um livro do Tozer que fala assim, que ele ora, ele fala assim, Jesus, Deus, não me deixa nem dormir muito, nem comer muito, porque isso me afasta do Senhor. E é verdade. Eu sou suspeito de falar porque eu amo dormir, irmãos. Amo dormir, sou apaixonada em dormir, acordar tarde, amo isso. E isso me afasta de Deus. Porque muitas vezes eu prefiro isso do que estar com Deus. Então Jesus, ele teve sono. Você pode ver isso em Marcos 4:38, se Gabriel quiser jogar aqui. Jesus teve fome. Jesus teve sono e ele teve fome. Jesus teve fome também. E aí? Jesus veio nas nossas vontades. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos despertaram e suplicaram, mestre, não te importa com o que perecemos? Jesus estava dormindo, então ele teve sono. Agora Marcos 11:12, Gabriel. Então Jesus teve sono e eu e você temos sono. Ele veio com as nossas dores, ele veio com os nossos sentimentos, ele veio com as mesmas coisas que nós sentimos. No dia seguinte, enquanto estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Jesus, ele passou por tudo, mas há algo diferente. Jesus orava. E muitas vezes hoje nós não queremos orar. Olha o que diz em Lucas 3:21, abre lá para nós, Gabriel. 3:21. E ocorreu que quando todo o povo estava sentado, sendo batizado, na mesma maneira Jesus o foi. E no momento em que ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele de forma corporal, como uma pomba. E do céu surgiu uma voz, tu és o meu filho amado, em ti agrado sobremaneira. No momento em que Jesus estava orando, o céu se abre. Então no momento que eu e você orar, os céus vão se abrir. Mas muitas vezes nós não oramos. Muitas vezes nós preferimos as nossas vontades, nós preferimos ficar com os nossos amigos, nós preferimos sair para jantar, nós preferimos nosso trabalho, nós preferimos tudo, menos orar. E quando nós não oramos, nós não vencemos os nossos pecados. Quando nós não oramos, nós não vencemos as nossas vontades. Lucas 6:12, Gabriel. 6:12. E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar e atravessou toda a noite em oração a Deus. Logo ao nascer do dia convocou os seus discípulos, escolheu dentre eles os 12, a qual também designou como apóstolos. Ele orou a noite toda e Deus mostrou para ele, é esse que você vai chamar. Então quando eu e você orarmos, Deus vai se manifestar de alguma forma. Lucas 9:18, Gabriel. Deus vai se manifestar. Eu vou dar só mais um exemplo. Então nós precisamos orar. A nossa
Certa ocasião estava Jesus orando em particular, e com ele estavam seus discípulos. Então lhes indagou: quem as multidões afirma que sou eu? Aos que eles replicaram: alguns comentam que és João Batista, outro Elias, e ainda outros afirmam que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Mas vós, inquiriu Jesus, quem dizeis que eu sou? Então Pedro tomou a palavra e declarou: és o Cristo de Deus. Quando nós oramos, nós reconhecemos quem Deus é. Ter o poder se Deus não está em mim. Então nós precisamos, como Jesus, orar, 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 orar. Porque é lá, é no secreto, que Ele vai nos falar assim, como vai ser o nosso dia. Eu ainda coloquei aqui o exemplo da mulher samaritana, né? O problema é que nós queremos tanto transformar a vida dos outros, e esquecemos da nossa. Nós esquecemos, nós vemos algo, mas fulano está precisando se consertar nisso. E eu e você? E eu e você? Nós estamos tão preocupados com os outros e esquecemos de nós mesmos. Não tem como eu tirar o cisco do olho do meu irmão se eu não tirar primeiro o meu. E Jesus fala para aquela mulher samaritana, né? Eu tenho a água, a fonte, quem beber dessa água, dela jorrará água. Quem beber dessa água jamais terá sede. E a mulher vira para ele: Senhor, me dá essa água. Ela queria beber daquela água, mas ainda estava suja. Porque Jesus fala para ela assim: vai lá e chama teu marido então. Ela queria algo, mas ela não queria se consertar. E muitas vezes assim é conosco. Nós queremos que o nosso irmão seja transformado. Mas que jeito que essa água está jorrando de nós, se o nosso poço está sujo? Muitas vezes nós queremos consertar outra pessoa, se nós não fomos consertados. Então essa palavra hoje não é para novatos. Essa palavra hoje é para nós, que declaramos Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Essa palavra é para nós, que dizemos cristão. Essa palavra é para nós, que nos dizemos evangélico, que esquecemos do sacrifício de Jesus. Porque nós estamos tão acostumados em vir à igreja, nós estamos tão acostumados a nos reunir, que nós esquecemos do que Jesus fez por nós. Tem outras pessoas que se acostumaram com a palavra do Senhor. Abinadab, o arca da aliança para a terra deles. Os filisteus colocam a arca da aliança no templo de Dagon. Olha a reverência que os filisteus tinham com a arca. Os filisteus reconheciam a arca como a presença de Deus. Os filisteus entendiam que a arca era o Deus de Israel. E os próprios israelitas não estavam entendendo isso mais. E olha que diferença. Na casa de Abinadab, que é logo para frente, a arca fica 20 anos e não acontece nada. E a arca da presença fica lá no templo dos filisteus durante 7 meses. E acontece um monte de coisa. Por quê? Porque eles eram ímpios, sim. Eles eram pagões, sim. Mas eles reconheciam que tinha um Deus. Até então, quando eles colocam o Deus, diz a arca da aliança, no templo de Dagon, o Deus Dagon cai. Entenda. Eu e você, se nós servimos o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus vivo, aonde nós formos, aquilo que tem de idolatria, de religiosidade, de macumbaria, tem que cair. É só assim, irmãos. Elias falou isso. É Deus, vocês vão servir Deus de Baal ou Deus de Israel? Quando Deus de Israel vem, os balaíns morrem. Os macumbeiros lá, os feiticeiros. Assim é conosco. Quando o verdadeiro Deus reina, aquilo que é prostituição tem que cair, aquilo que é adultério tem que cair, aquilo que é idolatria tem que cair. Não fica de pé. É só o nosso Deus. Mas aí eu te pergunto, por que tem ficado de pé? É porque talvez nós não temos atraído Deus. É porque nós talvez não temos trago a presença do Senhor da forma que deve trazer, que tem que ser trago. Porque muitas vezes nós queremos trazer a presença do Senhor, mas nós nos consertamos. A nossa intenção é ter boa. Mas e aí? Como que nós estamos para trazer a presença do Senhor? A intenção nossa é boa em trazer a presença do Senhor, para que a presença do Senhor seja manifesta. Mas e aí? A intenção é boa, mas e como é que tá? Como nós estamos? Então que nós possamos pensar essa noite, irmãos. Nós possamos falar: Senhor, não nos deixe nos acostumar com a presença. Não nos deixe nos acostumar com a tua santidade, com o teu poder. Amados, não abra a mão da santidade do Senhor. Nem que isso custe amizade, nem que isso custe namoro, nem que isto custe o que custar. Não abra mão da presença do Senhor. Não abra mão, nem que isso custe o seu trabalho. É o Senhor que vai te sustentar. É Ele que vai te sustentar. Não importa, não importa. Eu falo assim que quando você dá um passo para o Senhor, Ele dá 100 a teu favor. E Ele é assim, Ele não fica devendo nada para ninguém. A Bíblia diz, né, que ai daquele, eles falam para Jesus: Senhor, mas nós largamos tudo
para servir o Senhor, mulher, filhos. E ele fala, nesse tempo você não vai viver 100 vezes mais aquilo que você largou. Se ele prometeu para eles, essa promessa é para mim e para você. Eu e você precisamos largar aquilo que nos afasta do Senhor. Eu oro para que Deus possa ter falado comigo, com você. Que nós possamos dar uma resposta ao Senhor. Que você possa ir embora falando, Senhor, o que eu tenho feito com o teu sacrifício? Eu tenho zombado do teu sacrifício? Eu tenho pisado no teu sacrifício? Eu tenho tido dó, piedade do Senhor? Isso eu acho que é o pior sentimento que existe, é ter pena de alguém. Não, Jesus, você tem que ter orgulho, você tem que ter, esse é o meu rei, esse é o meu Senhor, esse é o meu Salvador. E outra, esteja disposto a morrer para que outros vivam. Esteja disposto, Deus tem falado isso muito aqui nesse altar. É só assim, é só quando nós morrermos. É necessário que a semente caia no solo, morra, para que nasça. Então, é só assim, irmãos. É só assim. Amém? Amém. Vamos só orar para terminar, papai. Nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos, te louvamos por essa palavra, Senhor. Papai, louvado seja o teu nome. E, Senhor Jesus, nos ensina mesmo a não nos acostumar com a tua presença, a não nos acostumarmos com a tua glória, Senhor. Senhor, tu és um Deus verdadeiro, tu és um Deus real, tu és um Deus que faz, papai. Senhor, o que acontece é que nós não queremos ouvir. O que acontece é que os nossos pecados, a falta de reverência com o Senhor nos afasta de ti. Papai, a nossa falta, Senhor Jesus, os nossos pecados faz com que nós não ouvimos a tua voz. Como em Samuel, Senhor Jesus, as visões ficam raras, a palavra já não é revelada, Senhor. Papai, por favor, não nos deixe chegar a esse ponto, papai. Que nós jamais possamos nos acostumar com tua presença. Que nós jamais possamos acostumar com tua glória. Que nós jamais possamos acostumar com tua santidade. E que nós jamais venhamos a negociar com este mundo, papai. Que nós jamais venhamos ter alianças com esse mundo, Senhor. Mas que nós possamos ter uma aliança só com o Deus de Israel, com o nosso noivo, com o amado da nossa alma. Senhor, abra os nossos olhos espirituais, abra o nosso discernimento, que nós possamos entender, papai, aquilo que o Senhor quer de nós e em nós. Nós possamos aniquilar a nossa alma, a nossa carne, a nossa vontade, para que o teu Espírito reine e governe. E que nós possamos, papai, não brincar de ser crentes, papai, mas que nós possamos ser teus filhos e verdadeiramente imagem e semelhança do Senhor, fazendo o que o Senhor fazia. Só assim, papai, nós conseguiremos vencer este mundo e as tentações que esse mundo tem para nos oferecer. Somente quando nós estamos no Senhor, papai, nós somos, papai, revigorados, revestidos, papai, e prontos para a batalha, papai. Assim nós oramos, te agradecemos e pedimos, Espírito Santo, que essa palavra gere frutos em nós e através de nós, papai. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Que o Senhor continue ministrando aos nossos corações. Assim eu oro, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Shalom, queridos, graça e paz, amém? Nós vamos orar pelo caderno de oração. Hoje eu acho que não tem pedido, né? Que falhou um tanto lá na internet. Tem algum pedido ainda? Tem? Cida, Renata, Gabriela, Gabriel, Kleber vão sair de viagem para São Paulo, amém? Que Deus possa guardar, né? Só? Hoje teve muita falha lá, queridos, na internet, mas Deus é poderoso, amém? Deus sabe, às vezes era só conosco que Ele queria falar, amém? Vamos orar pelo caderno de oração. Eu quero orar e pedir por essas vidas que aqui estão, né? Por essa viagem que vai ser feita e que o Senhor possa estar abençoando. Quero agradecer o Senhor, né, porque me levou, me trouxe de volta. Para aqueles que não sabem, eu estava para São Paulo, fiquei 2 dias em São Paulo de castigo. Cheguei ele agora, ainda estava falando para a pastora, parece que a gente está como é que fala? Desviado. A palavra falou aqui, né? Parece que está desviado, porque eu fui num bate e volta e aí eu não levei a minha espada, achando que eu ia voltar no mesmo dia. Cheguei lá, peguei como é que fala, um castigo para mais hoje. Só tinha levado um livro. Parece que, irmãos,
É difícil, viu? É difícil. Depois que você acostuma. Aí eu cheguei ali agora, ainda falei para a pastora que estava no momento da oração, no momento da palavra, Deus me visitou. Falei assim, ai meu Deus, estou de volta. Graças a Deus. Nossa, meu Jesus. Nós precisamos sentir isso a todo tempo. Nós precisamos sentir isso a todo tempo. Sim, parece que já sou uma outra pessoa depois que cheguei de São Paulo. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nós colocamos essas vidas, papai querido, diante de Ti essa noite. Pai, nós não sabemos o que elas têm, nós não sabemos, Senhor Jesus, o que elas buscam, Pai, mas nós sabemos, papai querido, que elas pediram oração para nós, e nós como intercessores nos colocamos na brecha. Queremos, Senhor Jesus, clamar, Senhor, pelo Teu nome. Senhor, quando a palavra estava sendo ministrada aqui, o Senhor começou a ministrar o meu coração, Senhor. Talvez muitas pessoas não são curadas, talvez muitas pessoas não são libertas, porque nós pensamos que nós não estamos preparados. Mas o Senhor veio para um propósito, e o seu propósito foi estabelecido, Pai. E a Tua palavra nos diz para nós orarmos em Teu nome. Então, Senhor, essa noite eu quero te declarar, Pai, que em Teu nome pessoas serão curadas. Em Teu nome pessoas serão libertas. Em Teu nome casamentos serão restaurados. Em Teu nome famílias serão restauradas, Pai. Porque o Senhor cumpriu o propósito. Senhor, então em Teu nome eu declaro que Satanás, aquilo que tem feito, caia por terra. Em nome de Jesus, não tem poder sobre a vida daqueles que estão enfermos, sobre a vida daqueles que estão acorrentados. Pai querido, talvez essas pessoas, Senhor Jesus, não saibam se apoderar daquilo que o Senhor tem, mas eu quero essa noite declarar com a unção dos céus, exatamente como o Senhor falou meu coração ali atrás. Pai, o Senhor fez o sacrifício, então nós podemos requerer, meu irmão, você pode requerer, minha irmã, mesmo que talvez você pense que não tenha fé, mas o Senhor fez aquilo que era para ser feito. O Senhor restaurou aquilo que havia sido perdido. Pai, então em nome de Jesus, nós declaramos cura, libertação e transformação dessas vidas, em nome de Jesus. Não é através de nós, Senhor, é através do Teu nome, papai querido. Talvez nós não alcançamos as coisas, porque nós pensamos, ai Senhor, hoje eu não estou tão ungido, ai hoje eu não estou tão bem, hoje eu estou meio mal, hoje eu estou isso, hoje eu estou... Então assim nós oramos, assim nós declaramos. Pai, muito obrigado por isso. Muito obrigado por isso. Declaramos cura e libertação em Teu nome. Em Teu nome, Senhor. Pai, te peço que o Senhor leve essa família. Guarde a eles, Pai. Vá na frente, atrás, nas laterais, Senhor. Cobre eles. Que o Teu Espírito Santo vá abrindo os caminhos, Pai. Essa é a nossa oração essa noite. Para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. E aquele que crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? O culto agora vai ter domingo 2, pastora? Deixar água para mim. 2 domingo? Então domingo às 5 horas, né? O pastor depois vai passar o zap aí para quem for vir. E às 18h30. Amém, queridos? Glória a Deus, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos, papai querido, por a vida desses irmãos, Senhor Jesus. Eu sei, Senhor Jesus, pela palavra que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. Eu sei que o Senhor queria falar, que o Senhor queria, Senhor Jesus, trazer, papai querido, a nós o entendimento, Senhor Jesus, do que nós temos feito, Senhor. Pai, quando o Senhor falou aqui, Senhor, mexeu muito comigo, Senhor. Nós sempre falamos, papai querido, sempre falamos dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, o que eles fizeram com os Teus sacrifícios, mas o que nós temos feito com o sacrifício de Cristo. Meu Pai, o Senhor falou muito conosco essa noite. Muito obrigado, Senhor Jesus, e eu Te peço, papai querido, que cada irmão e cada irmã, que o Espírito Santo de Deus continue falando conosco, continue nos mostrando, continue nos trazendo, Senhor Jesus, à mente tudo aquilo que foi feito por nós. Pai, essa é a nossa oração essa noite. Te peço também que o Senhor leve esses irmãos, guarde eles, esconde eles debaixo das Tuas asas. Não deixe, Senhor Jesus, que o inimigo venha tocá-los e nem notá-los, Pai. Em nome de Jesus. Dê a eles um final de noite abençoado e uma sexta-feira poderosa em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém. Amém, glória a Deus. Erga suas mãos para os céus. Que o amor de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre todos, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos.